com temor e tremor. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os amados nessa manhã. Como já foi dito pelo Dr. Sidney, eu me chamo Jonatas Lopes, missionário vosso, pastor na carreta missionária Novo Sorriso, junto com minha esposa Andréa. Somos pernambucanos, acho que pelo sotaque já deu para identificar, né? Somos pernambucanos, residentes na cidade de Nazaré da Mata, que é conhecido nacionalmente como a cidade do Maracatu, mas não é a cidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus mais uma vez por conhecer mais uma parte do grande corpo de Cristo. Estamos há 2 anos no Ministério da Carreta, né? Desde do primeiro ano onde ela começou com os atendimentos, porque ela passou aqui em Sergipe e quando ela estava na volta de apresentação no Brasil, não era nós que estávamos ainda, era o pastor Paulo, mais o radical Samuel. E quando chegou janeiro de 2022, nós assumimos esse ministério junto com a nossa esposa. Sou pai de 4 filhos, temos a Eduarda, a mais velha, a Sara, a Eduarda de 23, Sara de 20, que já casou. Temos a Júlia de 17, que vai fazer 18, e o Guilherme de 16, que vai fazer 17. Então, 2 adolescentes ainda em casa. Para a mãe foi um pouco difícil ter que abrir mão de estar ao lado dos filhos para estar numa cabine de uma carreta junto comigo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo por esse nosso Brasil afora. E não tem sido fácil, meus irmãos, é uma tarefa um pouco difícil. Mesmo eu sendo carreteiro, é uma história um pouco longa, eu não vou me adentrar nesse ponto, mas ela nunca viajou comigo para lugar nenhum, porque sempre cuidava dos nossos filhos, inclusive do Guilherme, que sempre teve um probleminha de saúde, desde quando ele nasceu com um probleminha de coração. Então ela sempre cuidou muito dele, sempre casa, hospital, igreja, igreja, hospital e casa. E para ela tomar a decisão de abrir mão de estar ao lado dele, já com 14 anos na época, para vir para uma boleia de caminhão, não foi muito fácil. Mas estamos crendo e estamos vendo o trabalhar de Deus na nossa vida, sabendo que quando nós nos colocamos à disposição de fazer a obra de Deus, de cuidar das coisas de Deus, Deus, Ele cuida das nossas coisas com excelência. Palavras do próprio Guilherme, que disse à mãe: mãe, não se preocupe comigo, eu já tenho 14 anos, sei fazer cuscuz, sei fritar ovos, sei aonde dói, sei quem é meu médico, tem minha tia que pode me levar. A senhora abriu mão da sua vida para cuidar de mim, e agora chegou a hora da senhora abrir mão de mim para cuidar das coisas do reino de Deus. E essa palavra foi fundamental para que nós dessemos aquele impulso e aceitássemos o convite da Junta de Missões Nacionais para vir para esse projeto. Então, peço aos irmãos que sempre lembrem também do pastor Jonatas, da missionária Andréa, da família missionária nas suas orações. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos, compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos, que está em João, no capítulo 15, que fala sobre a videira verdadeira, mas eu gostaria de me ater aos versículos 16 e 17, que assim diz: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Deus, nós te rendemos graças, louvamos o teu nome, porque o Senhor é bendito de toda honra e toda glória. E te pedimos, ó Deus, nesse momento, teu Espírito, que tem livre acesso na vida de cada um de nós, faça a obra a qual, ó Deus, está designada para essa manhã. Encontre corações sedentos, encontre terra fértil, para que cresça, germine e dê fruto, e que o fruto permaneça para a tua glória, em nome de Jesus. Amados, pastor, me permita, eu não vou falar teologia. Eu não vou fazer teologia hoje, meus irmãos. Eu vou falar um pouco de mim, mas não vejam a mim, a pessoa do pastor Jonatas. Veja a pessoa de Deus
que agiu, age e ainda há de agir na minha vida. Esse que vos fala, antes de vir para o ministério, eu estava compartilhando com o Dr. Sidney, era uma pessoa, antes de vir para a carreta. Hoje é outra pessoa, devido a algumas situações que Deus promoveu na minha vida. Eu estava viajando e estava mais de 20 dias fora de casa, quando eu estava em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, carreguei e resolvi rodar uma noite, coisa que geralmente eu não faço, que é de rodar a noite toda. E eu adiantei a noite de uma viagem para que eu pudesse chegar em casa mais cedo, porque estava com saudade da mulher, né? Qual é o homem aqui que passa? Quantos homens aqui passam muito tempo fora de casa viajando? Tem alguém? Não, né? Ô, graça, maravilha. Passar 20 dias fora de casa não é uma coisa muito boa, não. Então eu rodei, adiantei uma noite e cheguei em casa um dia antes do previsto. Neste dia, nós estávamos escutando a sala de oração. Quantos aqui escutam a sala de oração dos batistas brasileiros às 18 horas, de segunda a sexta? E escute, que é uma benção, viu? Está perdendo uma benção. Ou pelo Facebook, ou pelo Instagram da Ajuda de Missões Nacionais, ou pelo YouTube. E naquela noite, o pastor Fernando Brandão, ele estava conclamando os irmãos a orar pelo motorista da carreta missionária, porque a carreta já estava quase pronta. Irmãos, vamos orar pelo motorista da carreta missionária. Naquele momento eu tive uma experiência com Deus que eu nunca tinha tido, que foi de ouvir o Espírito Santo de Deus falar ao meu ouvido. Tanto é que a esposa estava do meu lado. Quando o pastor Fernando Brandão deu essa palavra, aí eu escutei aquele negócio: o motorista dessa carreta vai ser você. Aí eu virei para minha esposa e disse: já imaginasse? Achando que era ela que tinha falado. Tu já imaginou nós dois nessa carreta missionária? Aí ela olhou para mim, minhas irmãs e meus irmãos, e disse: tu tá doida? Como é que tu vai ser motorista dessa carreta se a junta é no Rio de Janeiro, meio mundo de motorista lá, vai vir buscar tu em Nazaré, não sabe nem que tu existe? Aí foi que eu vim entender que tinha sido o Espírito Santo de Deus que tinha falado no meu ouvido, porque foi audível como vocês estão me escutando aqui nessa manhã. Então eu me calei. Passaram-se os dias, eu mandei uma mensagem, procurei saber o número do telefone do pastor Fernando Brandão, mandei uma mensagem para ele, ele me retornou dizendo que não era ele que cuidava dessa parte, e me colocando à disposição de ser o motorista da carreta. Ele me encaminhou para Samuel Mouta, falei com ele, disse: meu irmão, vamos orar. Passou-se os dias, estou abreviando, viu, gente, a história para chegar onde realmente eu quero chegar, de acordo com esse texto da palavra de Deus que foi lido. Pastor Samuel Mouta disse: vamos orar, Jonatas, e vamos deixar Deus trabalhar. Passou-se há mais algum tempo, a carreta saiu com outro motorista, o pastor Paulo, que eu disse a vocês que deu a volta de apresentação. A mulher ligou para mim, a esposa ligou para mim e disse: e aí, filho, tu viu a carreta saiu? Eu disse: vi. Tá vendo? Eu não disse a tu. Saiu com outro motorista. Como é que está teu coração? Aí eu disse: meu coração está bem, do mesmo jeito. Aí foi quando eu disse a ela: o motorista dessa carreta vou ser eu, porque quem revelou não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito Santo de Deus. Ainda me arrepio até hoje quando eu falo. Ela disse a mesma coisa que vocês acabaram de dizer. Amém. Mas eu acho muito difícil. Passou-se 30 dias, praticamente 30 dias, a junta entra em contato conosco. O pastor Paulo comunicou que não iria ficar. Aí eu liguei para ela e disse: filha, tem uma notícia para te dar. Que foi? A junta ligou para mim. E há a possibilidade de eu ser o motorista da carreta. Ela se alegrou, vibrou, deu glória a Deus, oramos, choramos juntos. E foi uma bênção, pastor. Pense numa mulher feliz. Passou-se 10 dias, a junta ligou novamente. Fizemos aquele apanhado, né? Entrevista e tal. Aí o pastor Samuel disse: agora tem um problema. Eu disse: qual?
a junta não contrata só o homem, a mulher tem que vir junto. Aí eu disse, deu errado. Ele disse, por quê? Meu irmão, a mulher nunca viajou comigo para lugar nenhum, meu pastor. Nós temos um filho que tem um problema de bexiga neurogênica, ele usa uma sonda, depende muito dela. Desde pequenininho, ele com poucos meses de nascido, foi identificado que tinha um problema no coração, teve que fazer uma cirurgia, foi feita a cirurgia, o coraçãozinho dele parou, o médico deu ele como morto, ela entrou, pediu a permissão ao médico para entrar na sala, o médico permitiu, ela chegou lá, começou a cantar aquele hino, oh, não consintas tristeza dentro do teu coração. Bicho, me arrepio até hoje, já faz tempo. E o coraçãozinho dele começou a voltar a bater, e ele abre o olhinho. Acho que essa é a imagem que ela tem mais linda na vida dela, é de ver ele abrir o olhinho e sorrir para ela. 4 anos de idade, eu estava comentando com o pastor Sidney, a bexiga dele parou de funcionar, foi internado às pressas, passou mais 4 anos usando sonda, e a gente esperando fazer um exame pelo SUS, e não conseguimos. Aí o médico disse, olha, ele não vai ter virilidade, ele não vai poder ter filhos, vai usar sonda para o resto da vida, e a gente precisa fazer uma cirurgia nele. No dia de levar ele para o hospital, que chegou no hospital, que a porta abriu, aquela porta automática, chique, que ele entrou com ela, a bexiga dele voltou a funcionar, ele começou a fazer xixi. Eu estou contando a vocês algumas coisas de milagres que Deus veio realizando na nossa vida. E para brincar ainda, ele chegou, ainda pegou e no saguão do hospital, e ela dando glória a Deus, e as pessoas sem saber o que é que tinha acontecido, o que é que estava acontecendo. Mas mesmo assim ele ficou usando sonda, até os 15 anos depois que a gente entrou na carreta. Quando eu recebi a segunda ligação, entendam, vejam, prestem atenção. Quando o pastor Samuel me disse que a mulher tinha que vir, eu liguei para ela, filha, a junta ligou. Praticamente está tudo certo para eu ser o motorista da carreta, agora tem um problema. Ela disse, qual? Tu vai ter que vir junto. Desse mesmo jeitinho que vocês ficaram agora. Deu aqueles 5 segundos de silêncio no telefone, que deu para até escutar os grilos cantando do outro lado. Filha, e ela calada. André, e ela calada. Maria, e quando eu chamo Maria, porque o negócio já está mais sério. Maria, oi. E aí? Como é que eu vou? Não tem como eu ir. Como é que eu vou? O Guilherme vai ficar com quem? Minha mãe, que é diabética, toma insulina. Eu que verifico, nós moramos atrás da casa da nossa sogra, da minha sogra. Como é que eu vou? Eu que tirei a insulina da minha mãe? Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai, Ele vulo. Amados, quando nós, como servos do Senhor, abrimos mão de um Deus que eu identifiquei na minha vida, que eu não sabia que eu tinha, mas que eu tinha, chamada zona de conforto, aquele Deusinho que nos, muitas vezes faz com que nós não saíssemos de casa na quarta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, para vir cultuar a Deus, vir cultuar. Porque muitas vezes a gente pensa que vem para a igreja para assistir o culto. Não, a gente tem que vir para a igreja para cultuar, prestar o nosso culto de gratidão a Deus por tudo que Ele nos promoveu durante a semana. Esse Deusinho que está muitas vezes no nosso coração e que nos impede de ser bênção na vida do próximo e do reino de Deus. Minha esposa passou 1 semana sem sair do quarto, em crise, indagando a Deus porque Deus nos chamou. Deus, tanta gente solteira, tanto casal que não tem filhos, você vem chamar logo a mim, que tem o Guilherme, tem minha mãe, como é que eu vou? Passou 1 semana sem sair do quarto, para tomar banho, sem comer, só chorando e labutando com Deus.
Quando foi na sexta-feira, o Guilherme chegou, percebeu todo o movimento, eu estava viajando, chegou para ela e disse: manhã, o que é que está acontecendo? Aí ela disse: está lembrado daquele negócio de ir para a carreta? Tô. Pronto, nos chamaram, agora eu tenho que ir junto. Como é que eu vou deixar você? Foi quando ele deu aquela palavra que eu falei para vocês. Deu um cheiro nela, que ele é bem carinhoso, da minha altura, 1,80 m. Deu um cheiro nela, botou um hinozinho para ela escutar e disse: vá dormir e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Com 14 anos. Eu acredito que todo o processo de enfermidade que ele passou amadureceu muito ele, muito cedo. Ele é um hominho bem centrado. Ela deitou, quando ela acordou no outro dia, já acordou disposta a aceitar o chamado de Deus para vir para a carreta missionária. Entendam, meus irmãos, quando a gente abre mão do que é nosso para abençoar o próximo, isso é a minha situação, não quer dizer que vai ser com você também, mas se você estiver predisposto a abrir mão desse Deus, se tiver na sua vida, da zona de conforto, e se colocar à disposição a obra de Deus, ao reino de Deus, com seus dons e talentos, saiba que Deus vai ter um posicionamento ilimitado na sua vida. Porque muitas vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida por causa dessa zoninha de conforto. Que muitas vezes a gente não quer abrir mão de estar, por exemplo, num trabalho como do sábado. Não, eu marquei viajar, eu marquei ir para a praia, eu marquei ir para uma casa de campo, eu marquei ir visitar um parente. Aonde a Bíblia ela nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas, não são algumas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós pegamos o caminho errado. Nós buscamos primeiro o nosso sucesso para depois querer dar alguma coisa em troca a Deus por aquilo que Ele nos permitiu. Sempre quando nós fazemos a devocional na carreta, nós procuramos mostrar aos profissionais que ele é um profissional hoje porque Deus deu condição a ele de ser. Deu entendimento, deu sabedoria, deu condição financeira para que ele pagasse a faculdade, para ele ser bênção no reino. E em consequência de ser bênção no reino, Deus provê todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. De torná-lo ele um profissional bem-sucedido, de dar uma boa condição para a sua família. É assim que funciona, meus irmãos. E é assim que tem funcionado comigo e Andréa. Andréa levantou, nós tínhamos feito, doutor Sidney, uma bateria de exames na minha sogra, porque ela tomava insulina, tomava uns comprimidos para diabetes, e ela tinha uma ferida na perna que não queria sarar. E nós estávamos preocupados. Por quê? Porque achávamos que a insulina não estava surtindo mais efeito. Então, antes de Andréa passar por esse processo de 5 dias dentro do quarto, nós tínhamos levado a mãe dela para fazer uma bateria de exames. Depois que ela aceitou o chamado, nós levamos a mãe dela para o médico para levar o resultado dos exames. Quando chegou lá, que o médico pegou, que olhou para ela de novo: dona Nelci, seus exames aqui estão dando normal, a senhora não tem diabetes. Então eu vou tirar a insulina, vou tirar o comprimido, vou tirar isso, era quase 10 tipos de comprimido diferentes que ela tomava, tirou quase todos, só deixou de pressão. Ou seja, Deus dizendo: vá, minha filha, que eu estou no controle de tudo, busque em primeiro lugar o meu reino e eu vou cuidar de tudo. Me perdoe, meus irmãos, eu me emociono porque é muito forte. Eu não tinha o costume de ver Deus tão perto de mim como eu tenho visto nesses 2 anos. De sentir Deus tão perto. Só por uma simples atitude. Deixar Deus trabalhar. Deixar meu eu de lado, o que eu quero, o que eu penso, não importa. O que importa é o que Deus tem programado para a minha vida. O que importa é o que Deus tem programado para a sua vida, meu irmão. Quando a gente abre mão de nós mesmos, para sermos o que Deus nos criou para ser, que é bênção na vida do próximo,
você vai experimentar algo de Deus que você nunca experimentou na sua vida. E tudo que você pedir ao Pai em nome dele, ele vulo lhe dará. Com 10 dias a ferida da perna da minha sogra sarou. Fizemos o culto de comissionamento missionário. Uma diaconisa da nossa igreja chegou para nós e disse: olha, deixa eu te falar uma coisa. Todo aquele processo que vocês passaram com o Guilherme, Deus agora vai colocar vocês no meio de pessoas grandes, que vai solucionar todo esse problema de doença dele. Amém. Eu não vou mentir, eu não criei. Mas como Andréa, como sempre, com a fé grandiosa que ela tem, ela recebeu a palavra. Guilherme estava 4 anos sem ter nenhuma infecção urinária. Quando nós entramos na carreta, com 3 meses, ele começou a ter infecção. E agora imagina a mãe que nunca saiu de perto do filho, está a 800, 1.000 quilômetros de distância, e sabe que o filho passou mal e foi internado. Aí começou uma labuta espiritual. Ela começou a se angustiar. Eu disse: olha, filha, está lembrada da palavra da diaconisa? Se Deus vai levantar pessoas para nos abençoar, então a doença tem que se manifestar. Se a doença não se manifestar, como é que as pessoas vão saber que nós estamos um filho doente? Aí eu vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Quando nós viemos para a carreta, eu e ela conversamos e chegamos a uma conclusão de que nós não iríamos falar para ninguém da situação de saúde do nosso filho, para que não gerasse em alguns o entendimento que nós estávamos se utilizando da debilidade de saúde dele para arrecadar, tirar vantagem própria. Então nós não falamos para ninguém, nem da nossa situação financeira quando nós entramos na junta, e nem da situação de saúde dele, que é onde eu vou me apegar. Porque se eu for falar também das bênçãos que Deus fez no lado financeiro da gente, a gente vai passar uma tarde toda aqui. Meus irmãos, ele teve uma crise tão forte que o médico suspeitou, que o mesmo médico que cuidou dele desde os 4 anos de idade, quando a bexiga paralisou, disse: mãe, a gente tem que fazer um procedimento de urgência, porque eu estou suspeitando que ele está com tumor na bexiga, e a gente precisa fazer esse procedimento. Nós oramos a Deus, colocamos para o plano de saúde, o plano não cobriu, e o valor desse procedimento era R$12.000. E nós oramos a Deus: Senhor, estamos na tua obra, não temos esse valor, o Senhor é o Deus dos deuses, entra com providência. Nós estávamos numa cidade chamada Porteira, no Ceará, a mais de 1.000 quilômetros de casa. Estávamos no culto, feito o culto de ontem à noite, na carreta, e a banda que estava tocando em cima do palco lá na carreta, uma bandinha de forró, que é da regional lá, né? É cultura deles, uma bandinha de forró de pé de serra. De repente o vocalista parou e disse: pastor, o senhor me permite fazer uma coisa? Mas não foi comigo não, foi com o pastor da igreja local. Aí o pastor disse: eu permito, meu irmão. Ele disse: eu estou sentindo de Deus, o Espírito Santo de Deus está me falando aqui, que o casal de missionários está com um filho doente, e que eles precisam da nossa ajuda, e a gente precisa tirar uma oferta para eles essa noite. Faltava 2 dias para me pagar uma fatura de cartão de crédito de R$1.200, que eu não tinha o dinheiro, e foi levantada uma oferta naquela noite, e aquela oferta deu R$1.200. No final, alguém me procurou, quando eu estava enrolando o cabo de energia da carreta, alguém me procurou e disse: pastor, como é que é esse negócio do teu menino aí? Aí eu disse: é assim, 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 assim. Ele disse: me dê o número da sua conta para eu depositar esse dinheiro agora. Aí eu disse: não é assim. Ele disse: por quê? O que eu disse são R$12.000. Ele disse: o que é que tem? Eu disse: homem, são R$12.000. Não é R$12 nem R$120, não. Ele disse: o que é que tem? Isso aí eu coloco no meu carro de gasolina por mês. Se o seu problema é dinheiro, se a sua preocupação é o valor, não se preocupe. Não, eu não quero. Eu estou tentando, junto com a junta, levar ele para um hospital em Curitiba. O pastor Ilquinhas Paim, né, que era o antigo nosso presidente passado da convenção, tem uma ovelha que tem um hospital lá em Curitiba, e se colocou à disposição para levar o Guilherme para lá. Então eu não vou. Ele disse: não, mas você recebe o dinheiro, deixa na tua conta, porque se não der certo lá, o dinheiro já está na tua conta.
Eu disse, não, prefiro que você fique com dinheiro, se caso eu precisar eu ligo para você. Resultado, não deu certo. E agora, eu com vergonha de ligar para ele e de pedir o dinheiro, eu me ajoelhei e disse, Senhor, me perdoa. Eu não entendi que o Senhor mandou aquela ovelha para me abençoar. A minha incredulidade foi maior. Mas se eu acho graça aos teus olhos, Senhor, que o Senhor manda esse dinheiro de volta. Porque como é que eu ia fazer? Irmão, manda aquele dinheiro da gasolina aí, que eu estou precisando. Eu não tive coragem. Me perdoa, Senhor. Com 4 dias depois, tinha 12 mil reais na nossa conta. E o milagre foi maior ainda. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não foi uma pessoa que depositou 12 mil reais. Foram vários depósitos de 10, 50, 70, 30, 5, 500, que fechou 12 mil. Não foi 11.990, nem 12.001 real. Deus cuidando daquele que se propôs a fazer a obra dele. Deus cuidando daquele que deixou o seu eu de lado para viver a vontade de Deus. Isso não serve só para mim, meus irmãos. Serve para vocês também. Para cada um de vocês. O Deus que atua na minha vida é o mesmo Deus que atua na sua vida. Contanto que você se deixe ser levado por Deus. 1 João, no capítulo 1, no capítulo 4, verso 19, que foi uma das campanhas, de nossas campanhas missionárias, diz: você me amou porque eu... É assim? Nós o amamos porque... Vamos lá? Nós o amamos por quê? Nós o amamos porque... Ele lhe amou primeiro e foi Ele quem lhe escolheu. Se um dia você levantou a mão, aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, é porque Ele te escolheu. Ele te escolheu para que você vá e dê fruto. Ele não te escolheu para você vir, sentar na poltrona confortável, ficar debaixo do ar-condicionado, climatizado, podendo ser bênção na vida de outra pessoa. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é nós saímos de dentro dessas 4 paredes, que eu já sei, já tenho referência dessa igreja, que essa igreja é uma bênção nesse sentido, e eu louvo a Deus por isso. Mas você que ainda não está integrado nessa visão, se integre, deixe Deus te usar, deixa Deus ser Deus na tua vida, e você vai experimentar tudo que você pedir a Ele, Ele vai te dar. Não é barganha não, viu? Abre o parênteses, Deus não trabalha com barganha. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, olha, tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus e não para os homens, sabendo que é de Deus que você vai receber a recompensa. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é? Louvado seja Deus por isso. E para encerrar a minha palavra aqui, pastor, que eu não sei quanto é o tempo, mas para encerrar aqui a palavra, Guilherme fez o procedimento. Aquele ano de 2020 foi um ano que Deus nos colocou no deserto. Literalmente, o povo de Israel não passou 40 anos, Deus se apresentando a eles através de uma coluna de fogo e mandando maná todo dia. Não foi assim? E ainda disse, mas não junto não. Se juntar vai acontecer o quê? Vai apodrecer, não é isso? Não junte. Foi eu e André no ano de 2022. Só teve 2 vezes que sobrou dinheiro na nossa conta. A primeira vez foi R$1.000. Eu disse, filha, sobrou R$1.000 na conta. Ela disse, olha, vou usar as palavras de Zelezinha agora, empraste e fique. Alguma coisa vem aí. De repente eu recebo uma ligação de uma escola das meninas de mais de 10 anos atrás, que eu tinha deixado uma mensalidade em aberto, cobrando uma dívida de quase R$4.000. Eu disse, eu tenho 1.000. Dá? Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Deu certo, R$1.000. Quando foi no mês de fazer o procedimento de Guilherme, que foi o mês de setembro, dia 26 de setembro, sobrou R$500 na nossa conta. Disse, filha, sobrou 500. Ela disse, guarde
Guarde que vem alguma coisa por aí. Levamos ele para fazer o procedimento do Hospital Português. Eu não sei se alguns conhecem aqui o Hospital Português de Recife. Na frente dele tem um viaduto que dá acesso à Boa Viagem. Embaixo desse viaduto todo mundo guarda carro ali. Todo mundo deixa carro ali, inclusive eu deixei o meu carro ali também. Subi com ele, 6 da manhã, quando eu desci de 3 horas da tarde, que procurei o carro, cadê o carro? Chega, deu uma frieza, pastor, o sangue desceu para os pés. Disse, meu Deus, roubaram meu carro. Tinha 2 caras lá e disse, que foi, moral? Eu disse, rapaz, roubaram meu carro. Disse, roubaram não, foi a CTTU que rebocou. Disse, o meu? Disse, foi. No meio desses carros todinhos levaram o meu. Foi. Disse, rapaz, se eu fosse um incrédulo, eu ia jogar na loteria. Porque hoje é meu dia. Resultado, meus irmãos, quanto foi que eu gastei para tirar o carro do depósito? R$500. Providência de Deus. Mas ficou o furinho, como é o nome que se dá? Oi? Ostomia, né? O furinho abaixo do umbigo. O que é que acontecia? Às vezes, quando a bexiga dele tem a capacidade ainda de acumular 1 litro de urina, e ele não sentia vontade de urinar. A de um adulto normal são no máximo 250 ml, não é isso? 300, nessa faixa. Aí quando dava o excesso, às vezes vazava pelo furinho, que era justamente a válvula de escape. E ele já hominho agora com 16 anos, ele chegou para a gente, rapaz, não dava para fazer a cirurgia, para fechar isso, o médico já viu que está tudo normal, não tem tumor, não tem nada. Não dava para a gente fechar isso, porque fica o cheirinho de xixi na escola, aos coleguinhas e tal. Vamos procurar saber quanto é que é isso aí. 18 mil. Plano de saúde, negado. Mas eu já estava no estágio espiritual, pastor. Eu disse assim, ó. Deus, contigo aí. Descansar o coração. Não é desprezo, nem imprensar Deus na parede, não. Entendam, viu, gente? Nem é imprensar Deus na parede e muito menos desprezo com as coisas de Deus. É confiança. É descansar. Senhor, tem mais essa aí, é contigo. Fizemos uma campanha entre a família, não divulgamos nada para ninguém. Fizemos uma campanha entre a família, conseguimos arrecadar 7 mil reais. Durante 2 meses parou nesses 7 mil reais. Mais uma vez eu volto a reforçar, meus irmãos, não vejam a minha pessoa, não estou falando de mim. Eu estou falando de um Deus que atua através da fidelidade de um servo. Um Deus que supre as necessidades daquele que busca ser fiel a Ele, mesmo sendo falho e pecador. Queridos, passaram-se 2 meses, André ficou em casa para tentar, de alguma forma, conseguir esse dinheiro, só que passaram 2 meses e parou naquilo ali. Eu fui convidado para pregar na PIB de Palmas, pastor Tomás, e eu relutei, porque eu olhei assim, rapaz, uma igreja grande, rica, e eu vou falar o que para esse povo, gente? Senhor, tem misericórdia de mim, esse pastor, não vou não. Não vou não. Disse, homem, por que você não vai? Eu disse, por quê, homem? Carreta vai ficar aberta no domingo, eu não posso me ausentar da carreta. Inventei algumas desculpas e disse, não vou. Mas, meus irmãos, quando foi no domingo pela manhã, entrou na carreta uma mulher com um bebê no colo, uma criança puxando na mão e com outra no colo, com a pele toda cinzenta e com algumas feridas. E tinha uma dermatologista muito famosa lá em Palmas que estava atendendo na carreta. Muito conceituada lá, todo mundo só quer essa mulher. E quando eu olhei para aquela mulher entrando naquela carreta, eu comecei a chorar. E o Espírito Santo de Deus falou, eu trouxe você aqui para cuidar de pessoas. A carreta é secundária. A prioridade são vidas. Então eu entendi Deus dizendo, vá pregar na PIB de Palmas. E eu fui. Deixei a carreta à noite, fui para lá pregar. Cheguei com um texto preparado. Chegou lá, os irmãos começaram a cantar aquele ineto que diz,
Me ajuda aí, gente do louvor, que fala sobre missões, que eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. E o Espírito Santo me revelou esse texto que eu estou falando para vocês hoje pela manhã. E eu comecei a pregar nesse texto. Meu irmão, eu posso lhe usar como referência? Você de cabelo branco, de barba branca? Posso lhe usar, meu irmão? Tinha um rapaz feito ele, não com uma cabeleira branquinha bonita feito essa, mas aqui com a barba mais polposa. E ele olhava para mim só assim, ó, como se estivesse dizendo besteira. Esse cara está falando besteira. Isso tudo é besteira. E a mulher dele, me permita, viu, pastor? Se tem alguma irmã que faz isso aqui, pelo amor de Deus, minha irmã, estou falando da senhora não. Serrando a unha. E eu não sei porquê, no meio de tanta gente, que a igreja lá é um pouco maior que essa, só aqueles dois me chamou a atenção. E eu comecei a falar desse texto, entre outros textos, e falar. Toquei um pouco do meu testemunho, não está sendo feito aqui, que eu estou falando mais do testemunho. E quando chegou na hora, no final, Deus disse, ó, fala do coração de Guilherme. E quando eu falei que Guilherme, com pouco tempo de vida, numa cirurgia do coração, o coração parou e a mãe dele começou a cantar no ouvido dele, esse cara se desmanchou no choro. Se desmanchou no choro, que a mulher dele ficou olhando para ele assim, como se estivesse espantada com a atitude dele estar chorando. Eu disse, é esse aí que Deus trouxe para pegar hoje à noite. Foi esse. Terminou o culto, não terminou o culto, eu preguei de 8 a 8h40, saí, o culto continuou rolando, porque eu fui para a carreta, que a carreta estava rolando o culto lá também. E eu precisava chegar lá, desligar o som e guardar tudo e desmontar a carreta. E o pastor sentiu de Deus colocar o QR Code. Eu não estou dizendo que é para fazer isso aqui não, viu, pastor? É um exemplo, tá? Um exemplo não, uma experiência, testemunho. Ele colocou o QR Code e disse, ó, irmãos, vou colocar aqui um QR Code, eu senti o desejo de abençoar o casal de missionários. Quem quiser contribuir, está aqui, para contribuir. Isso de 8h40 às 9h10. Quando deu 9h10, ele ia fazer um atendimento a uma irmã do gabinete. Antes da irmã chegar, ele abriu o QR Code. Quando ele abriu, ele se espantou. Ele se espantou. Minha nossa. Um momentinho, irmão. Dobrou aqui a página da minha Bíblia. Misericórdia. Ele se espantou. Aí ligou para mim e fez, pastor Jonatas, amanhã o senhor poderia almoçar comigo? Eu disse, posso. Tá bom. Passou lá no prédio da convenção, que eu estava hospedado lá. Me levou para a praça de alimentação do shopping. Logo aonde, gente? Na praça de alimentação do shopping. E ele perguntou para mim, pastor, você está passando por algum problema? Você é missionária? Aí eu franzi a testa. Ele disse, não se preocupe, deixa eu lhe explicar. Eu fiz uma coisa sem sua permissão ontem. Eu coloquei um QR Code lá na igreja, pedindo para quem quisesse abençoar o casal de missionários, fizesse uma doação. E eu me espantei com o que eu vi lá. Assim, ele se espantou, mas eu não achei que era porque tinha sido um valor muito alto, é porque tinha sido um valor baixo. Aí eu parei assim e comecei a explicar a ele o que é que eu estava passando, que a gente estava precisando de fazer a última cirurgia para fechar aquele ciclo que a diaconisa tinha dito lá na frente, fechar aquele ciclo de saúde de Guilherme. Amados, quando eu falei para ele, esse homem começou a chorar. Começou a chorar, pastor Tomás, e disse, tem como você ligar para sua esposa agora, fazer uma chamada de vídeo? Eu disse, tem. Aí liguei, perguntei primeiro a ela se ela podia atender, ela disse, posso, fiz a chamada de vídeo e pus para ele falar com ela. Ele perguntou a ela, minha irmã, como é que é? Ela explicou tudo, eu disse, quanto vocês têm? Ela disse, 7.000. Isso eu já estava chorando. Agora imagine 2 homens chorando na praça de alimentação do shopping. O que é que o pessoal ia pensar, pastor? Esse casal está brigado. Esse casal está separando. Mas foi bênção de Deus.
pode parar, minha irmã, que os outros 11 mil Deus já mandou. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Aí agora vem a pergunta que não quer calar. Como é que está o posicionamento da tua vida diante de Deus? Nós estamos começando ainda o ano de 2024. 2024. Quais são os teus planos para com o reino de Deus, para com a obra de Deus? Será que você planejou primeiro ser bênção no reino de Deus? Ou você planejou primeiro fazer muitas coisas da sua vida, para a sua vida pessoal, e o que sobrar eu dedico ao reino de Deus? Qual tem sido a tua prioridade? Te chamar, eu sei que Ele te chamou. Te amar, eu sei que Ele te amou primeiro do que você o amou. Mas qual tem sido as tuas prioridades? Eu vinha conversando com ele e com a esposa, e eu estava dizendo a eles que muitas vezes Deus não atua poderosamente na nossa vida, porque nós o limitamos a isso. Quer um exemplo? Eu, antes de entrar na carreta, eu era assim, eu faço minhas contas, quem tem que pagar as contas sou eu, porque foi eu que fiz, Deus não tem a responsabilidade de pagar minhas contas não, porque foi eu que fiz, eu não pedi a Ele para fazer, eu cheguei e fiz, então eu que tenho que trabalhar para pagar. Hoje eu enxergo que quem me proporcionou a pagar minhas contas, quem foi? Quem me deu saúde para eu trabalhar foi quem? Então fui eu que fiz? Fui eu que paguei? Não. Deus sempre no controle de todas as coisas. Eu recebi o chamado missionário com 22 anos de idade. Passei 24 anos fugindo do chamado missionário. E sabe o que é que eu fui? Uma das coisas que eu fiz, pastor, para fugir do chamado? Sabe? Quer chutar? Quer não? Quem é que quer chutar aí? O que é que eu fui ser para fugir do chamado pastoral missionário? Fui ser caminhoneiro. Porque caminhoneiro em 2004 não tinha esse negócio de aula online, WhatsApp, não tinha nada disso. Eu disse, não tem como eu entrar numa escola para estudar, para ser pastor, vou acabar logo com essa história, vou viver a minha vida, e fui ser caminhoneiro. E hoje eu estou servindo a Deus aonde? Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Só basta nós nos colocarmos à disposição dEle. Eu queria orar com a amada igreja. Eu queria... Tem como fazer um sonzinho aí, meu irmão? Dá para sair um rap aí? Queria que a igreja... Pastor, me permite... Não é nada fora do comum, não. Não é nada fora do comum, não. Eu queria convidar aqueles que entenderam a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite, que não viram Jonatas, mas viram Deus Todo-Poderoso atuando através dele, que entendeu que Deus quer que você se entregue por completo a Ele em primeiro lugar, e Ele vai acrescentar as outras coisas na sua vida. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero pedir à igreja, aqueles que puderem, para se ajoelharem. Aqueles que puderem, quem não puder, pode ficar sentado. E eu queria convocar a igreja a orar nesse momento, fazer uma oração de contrição, uma oração de entrega a Deus. Dizer, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz de errado, por tudo que eu deixei de fazer segundo a tua vontade. Eu quero me comportar de forma diferente, Senhor. Eu quero ser outra pessoa para a glória do teu nome. Pai, eu te louvo e bendigo, porque tu és bom e a tua misericórdia era dura para sempre. Eu quero, Deus, te pedir em nome de Jesus por cada vida dessa que veio aqui à frente, ó Deus, que o Senhor renove os votos, que o Senhor renove a fé,
que o Senhor restaure a saúde, que o Senhor restaure o entendimento, que o Senhor se utilize de grande, ó Deus, poder, graça e misericórdia sobre a vida deles, que o Senhor, ó Deus, segundo a tua misericórdia, atue com poderosa mão, ó Deus, sobre a vida deles. Ó Pai, também te peço por cada vida dos teus filhos que estão de joelho dessa manhã aqui, te pedindo, ó Deus, misericórdia. Ó Senhor, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu louvo ao teu nome, bendigo ao teu nome por tudo. Que haja cura nessa manhã, que haja libertação nessa manhã, que haja abertura de porta de emprego, ó Deus, que haja prosperidade na vida dos teus servos que são empreendedores, que são médicos, que são profissionais autônomos, que são empresários. Que o Senhor faça prosperar essa igreja, ó Deus, e essa igreja faça o teu reino prosperar aqui na terra, Senhor. Que o teu reino, que o Senhor utilize desse povo, ó Deus, com grande poder e glória. Que essa igreja permaneça sendo referência para todas as outras. Que essa igreja possa implantar muitas outras igrejas, muitos outros reinos. Que esses teus servos, ó Deus, se coloquem à disposição de corpo e alma na tua obra. Dá uma bênção especial, Senhor, entra com providência. Tem misericórdia de cada um de nós. Eu te oro nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Louvado seja Deus. Obrigado, igreja, pela oportunidade. Deus abençoe, Deus os livre, Deus os guarde de todo mal, em nome de Jesus.